Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos começando mais um Talking Day diretamente aqui da FETranslog 2025. Vamos conversar hoje com o William De Paula, ele que é diretor executivo da De Paula Recuperadora de Caminhões, para falar um pouco mais sobre a empresa, sobre as atividades que ela exerce e também a presença dela aqui na feira. William, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Muito obrigado, é uma satisfação estar nesse podcast tão conceituado aqui em Chapecó. Muito obrigado, pela oportunidade de estar aqui explanando um pouco mais sobre o nosso setor. William, como que surge, para a gente começar a nossa entrevista, a nossa conversa, como é que surge a empresa? Contar um pouco da história dela. A De Paula Recuperadora de Caminhões é uma empresa que já está há 25 anos no mercado. E nós fizemos toda a parte de recuperação de um caminhão sinistrado. A gente passa lá desde a remoção do caminhão em qualquer lugar do Brasil até Chapecó, nossa sede, que conta com mais de 3 mil metros, era construída. E lá a gente tem uma mão de obra e uma estrutura completa. Então toda a parte de desmontagem, preparação, funilaria, centragem, alinhamento de chassi, tapeçaria, elétrica, absolutamente tudo em um só lugar. O que nos dá credibilidade, confiança e também uma entrega de resultado muito melhor, realmente está tudo ali centralizado. E a atuação, ela é nacional, né, da De Paula, ela abrange todos os locais do país. Sim, de fato. Pela nossa região tem uma mão de obra qualificada também e Chapecó por si só é um centro logístico fenomenal, então isso nos proporciona alguns diferenciais. Então por isso que a gente traz hoje toda a busca dos caminhões em qualquer lugar do Brasil. Nós temos muitos clientes no Nordeste, Centro-Oeste, a gente vai lá, busca o caminhão, traz para cá e faz toda a reparação. Qual que é o grande diferencial de trazer para Chapecó? A qualidade e o tempo de entrega. A gente está acostumado hoje em algumas transportadoras, o pessoal comentar conosco que em outras localidades do país, o pessoal entrega em torno de 4, 5, 6 meses para terminar um caminhão. E nós aqui estamos conseguindo hoje em torno de 45, 60 dias apenas. Então esse é um dos grandes diferenciais. Claro que não apenas pelo trabalho da De Paula, mas também por toda a nossa região ser muito pujante aqui no transporte e temos todo esse diferencial, logístico. Qual que é, assim, a principal dificuldade que vocês encontram assim na recuperação de um veículo? Hoje, a dificuldade de qualquer empresa, se você for perguntar em qualquer setor, é o material humano. O material humano, hoje, a gente treinar pessoas, pessoas capacitadas, realmente é uma grande dificuldade. A gente tem feito vários trabalhos, movimentos internos com relação a ajuste de processos, e implementamos agora recentemente um Power BI, que nós desenvolvemos especialmente para o setor de recuperação de caminhões. Então tudo isso nos ajuda na gestão da empresa para conseguirmos fazer a entrega. E o que torna a De Paula assim, ela uma referência nacional? Com certeza a qualidade dos reparos e o tempo de reparo. Esse é o nosso grande diferencial. É claro que a gente também traz muitas outras soluções, como eu já comentei de buscar o caminhão, também a gente tem muitas conexões para soluções de liberação de reparos junto às seguradoras. A gente tem muito isso, a gente tem o acesso a algumas seguradoras, faz os contatos, a gente corta muito caminhos, então a gente está cansado já de ver algum transportador lá que tem 15, 20, 30 dias com o caminhão batido, tem direito a seguro, o seguro não liberou ainda e às vezes é por causa de um detalhezinho. E essa nossa expertise já de mais de 2 décadas no mercado nos faz cortar alguns caminhos e agilizar esse processo. Em vez de 30 dias, nós fizemos em 2 dias. Então, esses são alguns pequenos diferenciais que a gente não cobra nada mais por isso. É só realmente o caminhão estar lá conosco que a gente resolve. E tem muito custo assim uma reforma de um caminhão? É muito, às vezes não compensa, às vezes compensa. Como é que funciona? A gente falou até agora muito pouco, até agora nós falamos muito sobre a questão do resultado final, Isso é sempre imprescindível. Mas antes de tudo, a gente faz sempre uma análise financeira, econômica, E a gente trabalha muito essa parte da sustentabilidade mesmo, econômica e também ambiental, por que não, Porque um caminhão hoje sinistrado, vamos falar em linhas gerais, um patrimônio de 500 mil. Então, aproximadamente 100 mil, 150 mil reais, ele vai estar recuperando aquele patrimônio e vai voltar à estrada, quiçá melhor do que quando ele estava antes rodando, porque a gente faz toda a parte de personalização sem custo nenhum. Então, esses detalhes e diferenciais fazem com que realmente traga essa sustentabilidade econômica para o transportador. Como que você falando em sustentabilidade, como que ela entra assim na empresa? Como é que a empresa atua nesse ramo, assim, na sustentabilidade?
Nós temos hoje uma gestão, né, muito grande dos resíduos, né? Então, por exemplo, a nossa estufa de pintura hoje é uma estufa que ela tem uma tecnologia alemã. Então, toda a poluição que geraria com estufas convencionais, a gente não tem hoje na recuperadora. Então, essa é uma sustentabilidade ambiental, né, que a gente tem internamente. Falamos antes também sobre a sustentabilidade da reforma do caminhão, né? Se hoje um caminhão ele tem lá valor avaliado em 500 mil e a reforma vai custar 100 mil, então a gente está recuperando economicamente para o cliente 400 mil reais que está barato, né? Afinal, um caminhão sinistrado não faz frete, né? Então, com a nossa mão de obra, volta ao patrimônio, recupera 400 mil reais ali que estavam parados. E com relação à FETranslog, a feira aqui, vocês estiveram lá, a gente teve também fazendo a cobertura, vocês fizeram um lançamento, vocês podiam comentar um pouco mais sobre as principais novidades que a empresa traz para a feira? Claro, perfeito. Em 2023, né, foi a primeira oportunidade que nós tivemos aqui de estar na FETranslog. Em 2023, a gente veio aqui e apresentou a recuperadora. É uma solução realmente para o transportador, porque hoje o principal gargalo, né, que a gente percebe do transportador é estradas, e automaticamente essas estradas geram muitos acidentes, né, e aí realmente tem muito patrimônio que está ficando parado aí por falta de mão de obra e recuperadoras que consigam entregar o resultado que a gente faz. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez em 2023. Agora, em 2025, a gente veio então com o lançamento da compra e venda de caminhões. A gente faz muito isso porque tem muito transportador que ele tem uma operação que ele não pode aguardar nem os 60 dias, que a gente já faz com prazo bem diferenciado do restante do mercado, né? Mas, além disso, ele não consegue ficar 60 dias ali parado. Ele precisa fazer rodar a operação, porque às vezes é uma operação lucrativa e ele vai perder o cliente. Então, para isso, né, nós encontramos a solução de fazer algum caminhão à base de troca. Então, a gente tem lá um leque de opções, né? Ele interessando algum dos caminhões, a gente amortiza, né, recebe como entrada o caminhão sinistrado e entrega um caminhão totalmente pronto, reparado, com os 3 anos de garantia que a gente fornece sempre em todas as nossas reformas. Então é realmente uma solução para ele, para a operação dele não parar. Assim ele já sai dali e já começa a faturar novamente. E sobre a apresentação do caminhão que vocês recuperaram lá, vocês quer falar um pouco mais sobre? Com toda certeza. Ontem foi um dia magnífico, né? A gente, inclusive, foi capa, né? Aqui do jornal, Diário do Iguaçu. E a nossa entrega ontem, ela mostrou muito aquilo que a gente vive no dia a dia, que é ver o brilho nos olhos dos clientes e ver aquele patrimônio reconstruído. Porque muitas vezes é o patrimônio de uma vida, de uma conquista de uma vida, sabe? Então a nossa responsabilidade é com relação a fazer o nosso melhor e entregar algo melhor do que ele tinha antes. Nós fazer uma reclassificação daquele momento ruim que ele tinha em algo bom. Por isso que a gente dá essa personalização para o cliente. O caminhão dele era laranja, ele veio aqui e recebeu um caminhão verde. É o mesmo caminhão, mas com uma cor diferente. O entusiasmo que a gente percebe nele é como se estivesse comprando ou adquirindo um caminhão de 0 km. E é isso que realmente nos move, sabe? Ver esse brilho no olhar dele e a gratidão, acima de tudo, né, é o que realmente é o nosso grande diferencial. A empresa ela está instalada aqui, ela é de Chapecó, né? Mas o principal, o forte dela assim, de negócios é Chapecó ou ela é em outra região do Brasil? Hoje, se nós formos falar em percentual de faturamento da De Paula, em quesito reforma de caminhão, disparado nós estamos muito fortes no Piauí. Hoje é o principal estado onde nós faturamos. Mas é claro que nós temos clientes do Mato Grosso, região de São Paulo, realmente em todo o Brasil. Mas hoje, por exemplo, o nosso principal faturamento está no Piauí. Por que isso? Porque a nossa solução é algo que não se vê com tanta facilidade em nível Brasil. Então, o Chapecó, como dito anteriormente, né, realmente é um grande diferencial essa mão de obra que nós temos aqui e também toda essa parte de peças e material. Realmente a gente tem nossa região aqui, ela é muito forte nesse quesito. A gente já para caminhar para o fim da nossa entrevista, William, o que você está achando da feira? A feira FETranslog é algo magnífico, né? É algo fora da curva. Inimaginável para uma feira na proporção, falando em alguns anos atrás. A feira, do FETranslog, nós estamos falando de uma EFAP, né? Que foi inclusive lançada até fora de Santa Catarina, gerou 1 bilhão de faturamento. A edição passada, 2 anos atrás, da FETranslog gerou 3 bilhões. Então, realmente, é uma feira muito pujante e ela é muito importante para o nosso setor de transporte. Porque às vezes o pessoal que está em casa aí, né, está acompanhando, eles não têm a percepção do quanto o transporte é importante para o Brasil e também para a nossa região.
Então, esses números mostram a realidade, né? E só é possível mostrar essa realidade graças às feiras como essa. Então, realmente, toda a parte já conversei com o Ivalberto, com o Luiz Framento e parabenizei eles pessoalmente, porque realmente o trabalho deles como liderança aqui dentro da FETranslog é algo excepcional. Show! E a gente, então, para finalizar, como é que está a expectativa para esse restante de penúltimo dia e para o último dia de feira? As expectativas são as melhores, com toda certeza. Ainda mais porque nós somos a única recuperadora aqui expondo na FETranslog, né? Então, realmente a gente está... Ontem nós tivemos, né, um dia bem bacana por conta da entrega. E eu sempre gosto de falar que a gente não é apenas o stand de Paulo, mas a gente está representando toda a cadeia de recuperação de caminhão na nossa região, que é muito forte também. E a expectativa são das melhores porque a gente, conversando com alguns clientes, percebemos o quanto é necessário ter empresas profissionais, assim como a nossa, e estão lá comprometidas com a entrega do resultado. Então, realmente é uma solução que o transporte necessita e a gente está aqui sempre disposto a fazer o nosso melhor. Show! A gente agradece pela participação aqui no nosso estúdio e ficamos de portas abertas para novas entrevistas. Muito obrigado por toda a recepção, obrigado também pela matéria, capa de jornal aqui, né? E muito obrigado por toda a atenção e do que precisar, estamos sempre à disposição também. Este foi o William de Paula, diretor comercial da De Paula Recuperadora de Caminhões, falando um pouco mais sobre a empresa, sobre as atuações dela aqui na FETranslog 2025. E para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e também o site diregional.com.br.